A Vontade Radical, de Susan Sontag. Parte 1, Capítulo 3. Pensar contra si próprio. Reflexões sobre Cioran. Qual o proveito de se passar de uma posição insustentável para outra, de buscar justificação sempre no mesmo plano? Samuel Beckett. Em todo momento é possível se ter absolutamente nada, a possibilidade do nada. John Cage. O nosso é um tempo em que todo acontecimento intelectual ou artístico ou moral é absorvido por um abraço predatório da consciência. A historicização. Todo ato ou afirmação pode ser considerado como um desenvolvimento necessariamente transitório ou, num nível menor, pode ser menosprezado como mero modismo. A mente humana possui agora, quase como uma segunda natureza, uma perspectiva para suas próprias realizações que fatalmente mina seu valor e sua reivindicação à verdade. Por mais de um século, essa perspectiva historicizante tem estado no centro de nossa capacidade para entender. Talvez o que no início fosse um tique de consciência é agora um gesto gigantesco e incontrolável, o gesto por meio do qual o homem infatigavelmente patrocina a si próprio. Compreendemos algo localizando em um contínuo temporal multideterminado. A existência nada mais é que a precária obtenção de relevância em um fluxo intensamente móvel de passado, presente e futuro. Mas mesmo os fatos mais relevantes carregam consigo a forma de sua obsolescência. Desse modo, uma obra particular acaba sendo uma contribuição para um corpo de obras. Os detalhes de uma vida fazem parte de uma história de vida. Uma história de vida individual parece incompreensivelmente separada da história social, econômica e cultural. E a vida de uma sociedade é a soma das condições que nos precederam. O sentido se afoga em uma corrente do devir, no ritmo insensato e superdocumentado de advento e suplantação. O devir do homem é a própria história do esgotamento de suas possibilidades. Todavia, não há como superar o demônio da consciência histórica voltando o corrosivo olhar historicizante sobre ele. Desafortunadamente, essa sucessão de possibilidades exauridas, desmascaradas e desacreditadas pelo pensamento e pela própria história, na qual o homem agora situa a si mesmo, revela-se mais do que uma atitude mental, que poderia ser anulada por um novo foco da mente. O melhor da especulação intelectual e criativa realizada no Ocidente através dos últimos 150 anos parece de maneira incontestável o que há de mais enérgico, denso, sutil, interessante e verdadeiro em toda a existência do homem. E, no entanto, o resultado igualmente incontestável de todo esse gênio é nossa consciência de nos situarmos nas ruínas do pensamento e à beira das ruínas da história e do próprio homem. Cogito ergo desapareço. Cada vez mais, pensadores e artistas contundentes são arqueólogos precoces dessas ruínas em formação, profetas indignados ou estoicos da derrota, coreógrafos enigmáticos dos complexos movimentos espirituais úteis à sobrevivência individual, numa era de apocalipse permanente. É bem possível que o tempo de visões coletivas tenha se esgotado. Entretanto, tanto as mais brilhantes como as mais desalentadoras, tanto as mais tolas como as mais sábias, foram assentadas. Mas a necessidade de aconselhamento espiritual individual nunca pareceu tão aguda. Suave qui peut. É evidente que o nascimento da consciência histórica está ligado ao colapso, no início do século XIX, do empreendimento venerável de construção de sistemas filosóficos. Desde os gregos, a filosofia, seja fundida à religião, seja concebida como um conhecimento alternativo e secular, tem sido em sua maior parte uma visão coletiva ou suprapessoal, reivindicando dar conta do que é, em suas várias camadas epistemológicas e ontológicas.
a filosofia insinuou em segundo plano um modelo implicitamente futurista de como as coisas deveriam ser, sob a égide de noções como ordem, harmonia, clareza, inteligibilidade e coerência. Porém, a sobrevivência dessas visões impessoais coletivas depende das afirmativas filosóficas serem expressas de forma a admitir múltiplas interpretações e aplicações, para que sua máscara não possa ser arrancada por acontecimentos imprevistos. Ao renunciar às vantagens do mito, que tinha desenvolvido um modo de narrativa muito sofisticado para considerar a mudança e o paradoxo conceitual, a filosofia fez proliferar um novo modo retórico, a abstração. Sobre tal discurso abstrato e atemporal, com sua reivindicação de ser apto a descrever as formas universais, não concretas ou estáveis que sustentam o mundo mutável, repousou sempre a autoridade da filosofia. De modo mais geral, a própria possibilidade das visões objetivas e formalizadas do ser e do conhecimento humano propostas pela filosofia tradicional depende de uma relação particular entre estruturas permanentes e mudanças na experiência humana, em que a natureza é o tema dominante e a mudança o recessivo. Mas tal relação foi derrubada, permanentemente, por volta da época cujo clímax foi a Revolução Francesa, quando a história afinal emparelhou com a natureza e em seguida assumiu a liderança. No momento em que a história usurpou a natureza como quadro de referência decisivo para a experiência humana, o homem passou a pensar historicamente sobre a sua experiência, e as categorias ahistóricas tradicionais da filosofia tornaram-se vazias. O único pensador a assumir frontalmente esse impressionante desafio foi Hegel, que supôs poder resgatar um empreendimento filosófico dessa reorientação radical da consciência humana, apresentando a filosofia como, de fato, nem mais nem menos que a história da filosofia. Todavia, Hegel não foi capaz de apresentar seu próprio sistema como verdadeiro, isto é, como além da história, devido à incorporação neste da perspectiva histórica. Na medida em que o sistema de Hegel fosse verdadeiro, ele poria um fim à filosofia. Somente o último sistema filosófico seria filosofia, verdadeiramente concebida. Assim, o eterno é mais uma vez reestabelecido, e a história chega ou chegará a um fim. Contudo, a história não se interrompeu. Bastou o tempo para provar a falência do hegelianismo como sistema, embora não como método. Enquanto método, ao proliferar em todas as ciências do homem, ele confirmou e forneceu o mais amplo impulso intelectual específico à consolidação da consciência histórica. Após o esforço de Hegel, essa busca do eterno, antes um gesto tão fascinante e inevitável da consciência, ficava agora exposta como a raiz do julgamento filosófico, em todo o seu patos e em toda a sua inocência. A filosofia degenerou em uma fantasia mental superada, parte do provincianismo do espírito, da infância do homem. Por mais que as declarações filosóficas pudessem se apresentar solidamente coesas em um argumento, não parecia haver modo de dissipar a questão radical que fora suscitada quanto ao valor dos termos que compunham as declarações, nenhum modo de restaurar uma vasta perda de confiança na moeda corrente verbal em que os argumentos filosóficos tinham sido transacionados. Os termos dominantes da filosofia, confundidos pelo novo surto de uma vontade humana crescentemente secularizada, drasticamente mais competente e eficaz, empenhada em controlar, manipular e modificar a natureza, com suas incursões rumo aos ditames éticos e políticos concretos, mal se retardando atrás da acelerada transformação histórica da paisagem humana, entre cujas transformações deve ser contabilizada a mera acumulação de conhecimento empírico concreto armazenado em livros e documentos impressos, vieram a perecer excessivamente sobredeterminados. Ou, o que é o mesmo, eles parecem subnutridos, esvaziados de significado, sujeitos aos atritos da transformação nessa escala sem precedentes, aos vagarosos procedimentos abstratos da filosofia tradicional, não mais pareciam ter algum objetivo.
não eram mais substanciados pelo sentido que as pessoas inteligentes tinham de sua própria experiência, nem como uma descrição do ser, da realidade, do mundo, do cosmos, nem na concepção alternativa, em que ser, realidade, mundo e cosmos são tomados como aquilo que fica fora da mente, que registra a primeira grande redução da empresa filosófica como apenas uma descrição da mente. A filosofia inspirou muita confiança em sua capacidade para satisfazer sua aspiração tradicional, a de fornecer os modelos formais para compreender qualquer coisa. No mínimo, alguma retração adicional ou alguma relocação de discurso eram vistas como necessárias. Uma das respostas ao colapso da construção de sistemas filosóficos no século XIX foi o nascimento das ideologias, sistemas de pensamento agressivamente antifilosóficos, que tomam a forma das várias ciências do homem, positivas ou descritivas. Comte, Marx, Freud e as figuras pioneiras da antropologia, da sociologia e da linguística vêm imediatamente à lembrança. Uma outra reação à derrocada foi uma nova espécie de filosofar, pessoal, mesmo autobiográfico, aforístico, lírico, antissistemático. Seus exemplares mais notáveis, Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein. Cioran é a figura mais distinta atualmente nesta tradição de pensamento. O ponto de partida dessa tradição pós-filosófica moderna de filosofar foi a percepção de que as formas tradicionais do discurso filosófico tinham sido rompidas. As principais possibilidades restantes são o discurso mutilado ou incompleto, o aforismo, a nota ou a anotação, e o discurso que arriscou se metamorfosear, a parábola, o poema, a fábula filosófica, a exegese crítica. Cioran aparentemente optou pela forma ensaística. Entre 1949 e 1964, houve 5 compilações: Précis de décomposition, 1949, Syllogismes de Lamartine, 1952, La tentation d'exister, 1956, Historie et utopie, 1960, e La chute dans les temps, 1974. Mas trata-se de ensaios curiosos pelos padrões tradicionais, meditativos, disjuntivos em seu raciocínio, essencialmente aforístico no estilo. É possível reconhecer neste autor de nacionalidade romena, que estudou filosofia na Universidade de Bucareste, viveu em Paris a partir de 1937 e escreve em francês, a maneira convulsa do raciocínio neofilosófico alemão, cujo lema é aforismo ou eternidade. Exemplos: os aforismos filosóficos de Lichtenberg e Novalis, Nietzsche, obviamente, trechos de elegias de Duino, de Rilke, e reflexões sobre o amor, o pecado, a esperança, a morte e o caminho, de Kafka. O método do argumento fragmentado de Cioran não é equivalente ao tipo objetivo de escrita aforística de La Rochefoucauld ou Gracian, cujo movimento de interrupção e começo espelha os aspectos disjuntivos do mundo. Em vez disso, testemunha um impasse da mentalidade especulativa, que se move para fora apenas para ser questionada e interrompida pela complexidade de sua própria atitude. Para Cioran, o estilo aforístico é menos um princípio de realidade do que um princípio de conhecimento. O destino de toda ideia profunda é ser logo colocada em xeque por outra ideia que, de maneira implícita, ela mesma gerou. Ainda na esperança de obter algo semelhante a seu prestígio anterior, a filosofia agora se compromete a dar incessante evidência de sua própria boa-fé. Mesmo que a gama existente de instrumentos conceituais da filosofia não pudesse mais ser vista como portadora de significado em si, estes deviam ser ratificados através da paixão do pensador. A filosofia é concebida como tarefa pessoal do pensador. O pensamento torna-se pensar, e o pensar, por mais uma volta do parafuso, é redefinido como inútil, se não for um ato extremo, um risco. O pensar torna-se confessional, exorcista, um inventário das exacerbações mais pessoais do pensamento.
Note-se que o salto cartesiano é mantido como primeiro movimento. A existência é definida ainda como pensar. A diferença é que não é nenhuma espécie de cogitação, apenas um certo tipo de pensar difícil. Pensamento e existência não são nem fatos brutos, nem eventos lógicos, mas situações paradoxais e instáveis. Daí, a possibilidade de conceber o ensaio que dá nome a um dos livros de Cioran e a primeira coletânea de sua obra em inglês, The Temptation to Exist, A Tentação de Existir. Existir, diz Cioran nesse ensaio, é um hábito que não perco as esperanças de adquirir. O tema de Cioran, ser uma mente, uma consciência ajustada ao mais alto grau de refinamento. A justificação final de seus escritos, se pode conjecturar sobre ela, algo próximo à tese apresentada na sua afirmação clássica em Sobre o Teatro de Marionetes de Kleist. Neste ensaio, Kleist defende que, por mais que ansiemos reparar as desordens criadas pela consciência na harmonia natural do homem, tal não pode ser realizado por uma rendição da consciência. Não há retorno, não existe volta à inocência. Não temos escolha, exceto ir até o fim do pensamento, para ali, talvez, em total autoconsciência, recuperar a graça e a inocência. Nos escritos de Cioran, a mente é, portanto, um voyeur, não do mundo, mas de si própria. Cioran, em um grau que lembra Beckett, está preocupado com a absoluta integridade do pensamento, isto é, com a redução ou circunscrição do pensamento ao pensar sobre o pensar. A única mente livre, salienta, é aquela que, depurada de toda intimidade com seres ou objetos, provê a sua própria vacuidade. No entanto, do princípio ao fim, esse ato de desentranhamento mental conserva sua veemência faustiana ou ocidental. Cioran não deixará qualquer possibilidade de que uma pessoa nascida nesta cultura possa alcançar, como saída da armadilha, uma abnegação mental própria do Oriente. Compare-se o anseio conscientemente fútil de Cioran pelo Oriente com a nostalgia afirmativa de Lévi-Strauss pela consciência neolítica. A filosofia passa a ser um pensar torturado, que devora a si próprio e permanece intacto quando não floresce, a despeito desses atos reiterados de autocanibalismo, ou talvez devido a eles. No ato apaixonado do pensar, o pensador joga, ao mesmo tempo, os papéis de protagonista e antagonista. Ele é simultaneamente o sofrido Prometeu e o impiedoso abutre, que devora suas entranhas em perpétua renovação. Os estados de ser impossíveis, os pensamentos impensáveis, são material para a especulação de Cioran. Pensar por si próprio, etc. Contudo, ele vem depois de Nietzsche, que formulou quase toda a posição de Cioran um século atrás. Há questões interessantes. Por que uma mente sutil e poderosa consente em dizer aquilo que, em sua maior parte, já fora dito? Para tornar essas ideias verdadeiramente suas? Porque, embora verdadeiras, quando formuladas, elas se tornaram, desde então, ainda mais verdadeiras. Seja qual forem as respostas, o fato de Nietzsche tem consequências inegáveis para Cioran. Ele precisa apertar seus parafusos, adensar ainda mais seu argumento, deixando-o mais martirizante, mais retórico. De forma característica, Cioran inicia um ensaio no ponto onde o outro autor o terminaria. Começa pela conclusão e prossegue. Seu modo de escrever é concebido para leitores que, em certo sentido, já sabem o que ele diz. Percorreram esses pensamentos vertiginosos por si mesmos. Cioran não efetua nenhum dos esforços usuais para persuadir. Com suas cadeias de ideias singularmente líricas, sua ironia implacável, suas alusões graciosamente pronunciadas e nada menos que o conjunto do pensamento europeu desde os gregos. Um argumento deve ser reconhecido, e sem demasiado auxílio. O bom gosto exige que o pensador forneça apenas vislumbres vigorosos de suplício intelectual e espiritual. Daí o tom de Cioran, imensamente digno, atormentado, por vezes espirituoso, a miúde insolente. Apenas de tudo o que pode aparentar arrogância, nada há de complacente em Cioran.
a não ser seu próprio senso de futilidade e sua atitude descomprometidamente elitista em relação à vida da mente. Da mesma forma que Nietzsche queria sua solidão moral, Cioran quer sua dificuldade. Não que os ensaios sejam difíceis de se ler, mas seu ponto moral, por assim dizer, é o infindável descortinar da dificuldade. O argumento de um típico ensaio de Cioran poderia ser descrito como uma rede de proposições para o pensar, ao lado de dissipações os fundamentos para a continuação da defesa dessas ideias, sem mencionar os fundamentos para agir com base nelas. Através dessa complexa formulação de impasses intelectuais, Cioran constrói um universo fechado, o da dificuldade, que é o tema de seu lirismo. Cioran é uma das mentes mais finas da produção teórica realmente poderosa de hoje. A nuance, a ironia e o refinamento são a essência de seu pensar. Não obstante, ele declara no ensaio Sobre uma Civilização Esbaforida: as mentes dos homens precisam de uma verdade simples, uma pergunta que os livres de suas indagações, um evangelho, um túmulo. Os momentos de refinamento escondem um princípio de morte. Nada é mais frágil que a sutileza. Uma contradição? Não exatamente. Trata-se apenas do conhecido modelo duplo da filosofia desde sua derrocada. Sustentar um modelo, sanidade, para a cultura em geral e outro, ambição espiritual, para o filósofo solitário. O primeiro requer o sacrifício da saúde, da felicidade mundana, com frequência da participação na vida familiar e em outras instituições da comunidade, talvez mesmo a renúncia à sanidade. Nessas tradições de filosofar, a aptidão do filósofo para o martírio quase faz parte de suas boas maneiras, desde Nietzsche e Kierkegaard. E uma das indicações mais comuns de seu bom gosto como filósofo é um confesso desdém pela filosofia. Desse modo, a ideia de Wittgenstein, que a filosofia é algo como uma moléstia e o ofício do filósofo é estudar a filosofia como um médico estuda a malária, não negá-la, mas curar as pessoas dela. Contudo, independentemente desse comportamento ser diagnosticado como a autoversão do filósofo ou apenas como um certo coquetismo do vazio, deve-se ver aí algo mais que incoerência. No caso de Cioran, suas refutações da mente não são menos autênticas por serem pronunciadas por alguém que faz uso tão vigoroso dela. Considerem-se os conselhos apaixonados em um ensaio de 1952, Alguns becos sem saída, uma carta, em que Cioran, um teórico publicado com regularidade na França, coloca-se na curiosa posição de reprovar um amigo prestes a se transformar em um monstro, em um autor, violando seu admirável desligamento, seu desdém e silêncio, ao descrevê-los em um livro. Cioran não está apenas exibindo uma fácil ambivalência face à sua própria vocação, mas está externando a experiência dolorosa e genuinamente paradoxal que o intelecto livre pode ter de si próprio, quando se compromete a escrever e adquire um público. De qualquer forma, uma coisa é escolher por si próprio o martírio e o compromisso. Outra, completamente diferente, é aconselhar um amigo a fazer do mesmo modo. E, uma vez que, para Cioran, o uso da mente é um sofrimento, o uso da mente em público, mais especificamente tornando-se um escritor, passa a ser um ato problemático e, em parte, vergonhoso. Algo sempre suspeito, em última análise, alguma coisa obscena, tanto no plano social como no individual. Cioran é mais um recruta da parada melancólica dos intelectuais europeus em revolta contra o intelecto, a rebelião do idealismo contra o idealismo, cujas maiores figuras são Nietzsche e Marx. Uma boa parte de seu raciocínio sobre esse tema pouco difere daquilo que já fora afirmado por incontestáveis poetas e filósofos no século XIX e XX, para não mencionar a amplificação sinistra e traumática dessas cargas contra o intelecto na retórica e na prática do fascismo.
No entanto, o fato de um argumento importante não ser novo não significa que se esteja isento de levá-lo a sério. E o que poderia ser mais relevante que a tese reelaborada por Cioran de que o livre uso da mente é, em última instância, antissocial, nocivo à saúde da comunidade? Em inúmeros ensaios, mas com mais nitidez em Sobre uma Civilização Esbaforida e em Uma Teoria do Destino, Cioran alinha-se solidamente às fileiras dos críticos do iluminismo. A partir da era do ilusionismo, escreve ele, a Europa solapou incessantemente seus ídolos, em nome da tolerância. Mas tais ídolos ou preconceitos, ficções orgânicas de uma civilização, asseguram a sua permanência, reservam a sua fisionomia. Ela precisa respeitá-los. Em outra passagem, no primeiro dos ensaios citados acima, um mínimo de inconsistência é necessário se quer estar no interior da história. Inicialmente, entre as moléstias que minam a civilização está a hipertrofia do próprio pensamento que leva ao desaparecimento da capacidade para a estupidez inspirada, a exaltação frutífera, jamais comprometida por uma consciência arrastada e esquartejada. Pois qualquer civilização vacila tão logo expõe os erros que permitiram o seu crescimento e seu brilho, tão logo coloca em questão as suas próprias verdades. E ele continua de forma demasiado familiar para lamentar a supressão dos bárbaros, dos não pensadores na Europa. Todos os seus instintos são sufocados por sua decência. Comenta sobre o homem inglês. Protegido da aprovação, minado pela nostalgia, esse fastio generalizado. O europeu médio vê-se agora monopolizado e obcecado pelo conceito de viver bem, essa mania dos períodos de declínio. A Europa já passou a um destino provinciano. Os novos senhores do mundo são os povos menos civilizados dos Estados Unidos e da Rússia, e, à espreita dos bastidores da história, as hordas de violentos milhões provenientes dos ainda menos civilizados subúrbios do globo, em cuja mãos reside o futuro. Boa parte do raciocínio anterior aparece inalterada nas mãos de Cioran. O velho heroísmo, a denúncia da mente pela mente, oferecidos mais uma vez em nome da antítese, coração versus mente, instinto versus razão. Demasiada lucidez resulta em uma perda de equilíbrio. Um dos argumentos subjacentes em Beco Sem Saída, a expressa desconfiança de Cioran em relação ao livro, à comunicação linguística, à própria literatura, pelo menos na época atual. Mas, ao menos uma das antíteses familiares, pensamento versus ação, é refinada. Em Sobre uma Civilização Esbaforida, Cioran compartilha a visão modelo dos românticos do século XIX e está principalmente preocupado com a obrigação que o exercício da mente assume com a capacidade para agir. Agir é uma coisa, saber que se está agindo é outra. Quando a lucidez investe a ação, insinua-se nela. A ação é desfeita e, com ela, o preconceito, cuja função consiste precisamente em subordinar, em escravizar a consciência à ação. Entretanto, em pensar contra si próprio, a antítese do pensamento e ação é apresentada de uma maneira mais sutil e original. O pensamento não é apenas aquilo que impede o desempenho direto energético de um ato. Aqui, Cioran está mais preocupado com as incursões que a ação efetua sobre o pensamento, salientando que a esfera da consciência se encolhe na ação. Sustenta a ideia de uma libertação frente à ação como a única forma genuína de liberdade humana. E mesmo no argumento relativamente simplista de Sobre uma Civilização Esbaforida, quando Cioran invoca essa figura europeia exemplar, o intelectual fatigado não é simplesmente para investigar contra a vocação do intelectual, mas para tentar situar a diferença exata entre dois estados dignos de distinção, o ser civilizado e essa mutilação da pessoa orgânica, algumas vezes denominada tendenciosamente o ser sobreccivilizado. Pode-se discordar do termo. No entanto, a condição existe e se apresenta com todo vigor, sendo comum entre os intelectuais profissionais,
ainda que com raridade se confine a eles. E, como Cioran destaca acertadamente, um dos riscos principais de ser sobre-civilizado é que se recai com excessiva facilidade, a partir da mera exaustão e da necessidade não satisfeita de ser estimulado, em um barbarismo vulgar e passivo. Assim, o homem que desmascara suas ficções, por meio de uma busca indiscriminada da lucidez, que é promovida pela cultura liberal moderna, renuncia a seus próprios recursos e, em um certo sentido, a si próprio. Como consequência, ele aceitará outras ficções que irão negá-lo, uma vez que não terão aflorado de suas próprias profundezas. Portanto, conclui, nenhum homem preocupado com seu próprio equilíbrio pode ultrapassar um certo grau de lucidez e análise. Todavia, tal conselho de moderação não limita, afinal, o próprio empreendimento de Cioran. Saturado de um sentido do tão propagado e, em sua visão, irreversível declínio da civilização europeia, esse pensador europeu modelar torna-se, poderia parecer, um emancipado da responsabilidade por sua própria saúde, bem como pela saúde de sua sociedade. Apesar de todo o seu desdém face à condição debilitada e ao destino provinciano da civilização da qual é um membro, Cioran faz também uma talentosa elegia dessa civilização, talvez um dos últimos poetas elegíacos do passado da Europa, do sofrimento europeu, da coragem intelectual europeia, do vigor e da supercomplexidade da Europa. Ele próprio determinado a cumprir essa aventura até seu final. Sua única ambição, estar a par do incurável. Uma doutrina de persistência espiritual, uma vez que toda forma de vida trai e corrompe a vida. O homem, genuinamente vivo, assume um máximo de incompatibilidades, trabalha incansavelmente no prazer e na dor. Cito de La Tentation d'Exister. E não pode restar dúvida no pensamento de Cioran de que esse estado de consciência mais ambicioso que todos, embora permanecendo mais verdadeiro para a vida no sentido geral, para a gama completa de perspectiva humana, pega um alto custo do nível da existência mundana. Em termos de ação, significa a aceitação da futilidade. A inanidade deve ser vista não como a frustração das esperanças e aspirações de uma pessoa, mas como um ponto de observação conquistado e defendido para o salto atlético da consciência rumo à sua própria complexidade. É desse estado desejável que Cioran fala quando afirma: a inanidade é a coisa mais difícil do mundo. Ela exige que precisemos cortar nossas raízes, que nos tornemos metafisicamente estranhos. O fato de Cioran conceber tal tarefa como tão formidável e difícil testemunha, talvez, sua própria boa saúde residual e inextinguível. Também pode explicar por que seu ensaio Um Povo de Solitários é, em minha visão, uma das poucas coisas escritas por Cioran que fica muito aquém de seu padrão usual de brilho e perspicácia. Escrevendo sobre os judeus, que representam a condição alienada por excelência, tanto para Cioran como para Hegel e um grande número de autores intermediários, ele exibe uma alarmante insensibilidade moral face aos aspectos contemporâneos de seu tema. Mesmo sem um exemplo da abordagem quase definitiva de Sartre sobre o mesmo tema em Antissemita e Judeu, dificilmente se poderia evitar a consideração do ensaio de Cioran como apressado e arbitrário. Há uma estranha dialética em Cioran, elementos familiares fundidos em uma combinação complexa. Por um lado, o tradicional desprezo romântico e vitalista pela intelectualidade e pela hipertrofia da mente em detrimento do corpo, dos sentimentos e da capacidade para a ação. Por outro lado, uma exaltação da vida, da mente, em detrimento do corpo, dos sentimentos e da capacidade para a ação que não poderia ser mais radical e arrogante. O modelo mais próximo para essa atitude paradoxal em relação à consciência é a tradição gnóstico-mística que, na cristandade ocidental, descende de Dionísio, o Areopagita, e do autor de Névoa de Desconhecimento.
E aquilo que Cioran diz no Místico aplica-se perfeitamente a seu próprio pensamento. O místico, na maioria dos casos, inventa seus adversários. Seu pensamento afirma a existência de outros, por cálculo e artifício. É uma estratégia sem consequência. Seu pensamento reduz-se, em última instância, a uma polêmica consigo mesmo. Ele busca ser e se transforma em multidão, ainda que somente fabricando para si próprio uma máscara atrás de outra, multiplicando suas faces, em que se assemelha a seu Criador, cujo histrionismo perpetua. A despeito da ironia nesta passagem, a inveja que Cioran tem dos místicos, cujo empreendimento tanto se parece ao dele, encontrar aquilo que escapa ou sobrevive à desintegração de suas experiências, o resíduo de intemporalidade sobre as vibrações do ego, é franca e inequívoca. Todavia, como seu mestre Nietzsche, Cioran permanece pregado à cruz de uma espiritualidade ateísta. E seus ensaios são mais bem lidos como manual de uma espiritualidade desse tipo. Uma vez que deixemos de vincular nossa vida recôndita a Deus, podemos ascender a êxtases tão efetivos como aqueles dos místicos e conquistar esse mundo sem recorrer ao além. É a frase inicial do último parágrafo do ensaio tratando dos místicos. Politicamente, Cioran deve ser descrito como um conservador. O humanismo liberal é para ele simplesmente uma opção não viável ou não interessante, e ele encara a esperança de revolução radical como algo a ser superado pela mente madura. Desse modo, ao se referir à Rússia em Uma Pequena Teoria do Destino, ele destaca: a aspiração de salvar o mundo é um fenômeno mórbido da juventude de um povo. Talvez seja importante recordar que Cioran nasceu em 1911 na Romênia, cujos intelectuais expatriados de maior distinção eram, virtualmente todos, ou apolíticos ou abertamente reacionários, e que seu único outro livro, além das 5 coletâneas de ensaios, é uma coleção dos escritos de Joseph de Maistre, publicadas em 1957, para o qual escreveu a introdução e selecionou os textos. Embora ele jamais tenha desenvolvido algo como uma teologia explícita da contra-revolução, à maneira de Maistre, esses argumentos parecem próximos à posição tácita de Cioran. Tal como Maistre, Donoto Cortés e, mais recentemente, Eric Voegelin, Cioran possui o que poderia ser descrito, visto de um certo ângulo, como uma sensibilidade católica de direita. O hábito moderno de fomentar revoluções contra a ordem social estabelecida, em nome da justiça e da igualdade, é descartado como uma espécie de fanatismo infantil, tal como um velho cardeal veria as atividades de alguma insólita seita milenarista. No mesmo contexto, podemos situar a descrição que Cioran oferece do marxismo como esse pecado do otimismo e sua postura contrária aos ideais do iluminismo, a tolerância e a liberdade de pensamento. Talvez valha a pena notar, igualmente, que Cioran é filho de um padre grego ortodoxo. Embora Cioran exiba uma postura política reconhecível, mesmo presente apenas implicitamente na maior parte de seus ensaios, sua abordagem não é, afinal, fundada em um compromisso religioso. Por mais que suas simpatias político-morais tenham em comum com a sensibilidade católica de direita, o próprio Cioran, como já afirmei, está comprometido com os paradoxos de uma teologia ateísta. Somente a fé, defende ele, nada resolve. Talvez o que o impeça de se comprometer, mesmo numa forma secular, com algo semelhante à teologia católica da ordem, seja que ele compreende bastante bem e partilha diversas das proposições espirituais do movimento romântico. Por mais crítico da revolução esquerdista que ele seja, e um analista ligeiramente snob do fato de que a rebelião goza de um privilégio indevido entre nós, Cioran não pode desconhecer a lição segundo a qual quase todas as nossas descobertas são devidas a nossas violências, às exacerbações de nossa instabilidade. Assim, ao lado das implicações conservadoras de alguns dos ensaios, com seu tratamento desdenhoso da fenomenologia do desarraigamento
deve-se situar a atitude irônico-positiva face à rebelião expressa em pensar contra si próprio. Um ensaio que conclui com a advertência: desde que o absoluto corresponde a um significado que não fomos capazes de cultivar, vamos nos render a todas as rebeliões. Elas acabarão por se voltar contra si próprias, contra nós mesmos. Cioran é claramente incapaz de recusar a admiração pelo que é extravagante, obstinado, extremo, a exemplo da ascesis dos grandes místicos ocidentais. Outro exemplo é o lastro de extremismo reunido na experiência dos grandes loucos. Derivamos nossa vitalidade de nossa reserva de loucura, escreve em La Tentation d'Exister. No entanto, no ensaio sobre os místicos, fala de nossa capacidade de nos lançarmos em uma loucura que não é sagrada. No desconhecido, podemos ir tão longe como os santos, sem fazer uso de seus meios. Será suficientemente compelir a razão a um grande silêncio. O que faz a posição de Cioran não ser verdadeiramente conservadora no sentido moderno é o fato de ela ter, acima de tudo, uma postura aristocrática. Veja-se apenas para um exemplo dos recursos dessa atitude, seu ensaio, Além do Romance, no qual este gênero é eloquente e persuasivamente condenado por sua vulgaridade espiritual, por sua devoção àquilo que Cioran denomina destino, na instância mais baixa. Em todos os escritos de Cioran, o que está sendo proposto é o problema do bom gosto espiritual. Evitar a vulgaridade e a diluição do eu é o pré-requisito para a difícil tarefa dupla de manter um eu intacto, capaz de se afirmar plenamente e, ao mesmo tempo, de se transcender. Cioran pode mesmo defender a emoção da autopiedade, pois a pessoa que não é mais capaz de se queixar ou de se lamentar deixou, ao rejeitar suas misérias e ao renegá-las, para fora de sua natureza e para fora de sua voz, de se comunicar com a vida, que a transforma em um objeto. Pode parecer ultrajante para Cioran defender, como faz com frequência, a resistência à tentação vulgar de ser feliz e ao impasse da felicidade. Mas tais julgamentos parecem distantes de uma afetação insensível, desde que se lhe garanta seu impossível projeto: estar nenhures quando nenhuma condição externa o obriga a fazê-lo. Desenredar-se do mundo. Que esforço de destruição! De modo mais realista, talvez o melhor que se possa esperar é uma série de citações, uma vida, um meio, que deixam parte da consciência livre para suas operações. É possível lembrar a descrição que Cioran faz da Espanha em uma pequena teoria do destino. Eles vivem numa espécie de suave aspereza, numa não-seriedade trágica, que os poupa da vulgaridade, da felicidade e do sucesso. Sem dúvida, como os textos de Cioran sugerem, o papel do escritor não parece propício a esse tipo de influência espiritual. Em Vantagens do Exílio e no breve Demiurgia Verbal, descreve como a vocação da literatura, particularmente a do poeta, cria condições de inautenticidade intransponíveis. Pode-se sofrer, mas, quando se deposita tal sofrimento na literatura, o resultado é uma acumulação de confusões, uma inflação de horrores, de frisson que marcam. O inferno não pode ser mantido em renovação, pois sua própria característica é a monotonia. É difícil provar se a vocação do filósofo está um pouco menos comprometida. A razão está morrendo, diz Cioran, em estilo como risco, tanto na filosofia como na arte. Contudo, segundo imagino que Cioran sinta, pelo menos a filosofia mantém padrões de decoro um pouco mais elevados. Imune ao mesmo gênero de fama ou de recompensas emocionais que pode atingir o poeta, o filósofo talvez seja capaz de compreender e respeitar melhor a modéstia do inexprimível. Quando Cioran descreve a filosofia de Nietzsche como um conjunto de atitudes erroneamente esquadrinhada pelos eruditos em busca das constantes que o filósofo rejeitara, fica claro que ele aceita como seu o modelo nietzschiano, com sua crítica da verdade enquanto sistema e coerência.
Em Becos Sem Saída, Cioran fala dos disparates inerentes ao culto da verdade. A implicação aqui, como em qualquer outro lugar, é a de que aquilo que o filósofo verdadeiro diz não é algo verdadeiro, mas principalmente algo necessário ou liberador. A verdade é identificada com a personalização. Mais uma vez, a linha que conduz de Nietzsche a Cioran não pode ser superestimada. E, para ambos, a crítica da verdade está intimamente vinculada com a atitude face à história. Assim, não é possível compreender o questionamento de Nietzsche quanto ao valor da verdade, em geral, e à utilidade da verdade histórica, em particular, sem apreender o vínculo entre as duas noções. Nietzsche não rejeita o pensar histórico por achá-lo falso. Ao contrário, este deve ser rejeitado porque é verdadeiro, uma verdade debilitante que precisa ser derrubada a fim de possibilitar uma orientação mais abrangente para a consciência humana. Como disse Cioran em La Tentation d'Existir, a história é meramente um modo de ser não essencial, a forma mais eficaz de nossa infidelidade a nós mesmos, uma recusa metafísica. E, em pensar contra si próprio, refere-se a história à agressão do homem contra si mesmo. Uma vez assegurado que a marca de Nietzsche aparece tanto na forma de pensar de Cioran como em suas principais atitudes, o ponto onde ele mais assemelha àquele é no temperamento. É o temperamento ou estilo pessoal compartilhado com Nietzsche que explica os vínculos na obra de Cioran entre materiais tão diferentes como a ênfase da persistência de uma vida espiritual ambiciosa, o projeto de autodomínio por meio do pensar contra si próprio, as temáticas nietzschianas recorrentes da potência contra a fraqueza, da saúde contra a doença, o emprego cruel e por vezes agudo da ironia, completamente diferente da interação dialética quase sintomática entre ironia e seriedade, que pode ser encontrada nos textos de Kierkegaard. A preocupação com a luta contra a banalidade e o tédio, a atitude ambivalente frente à vocação poética, a atração sedutora, mas sempre, afinal, combatida na consciência religiosa, e, por certo, a hostilidade em relação à história e à maioria dos aspectos da vida moderna. O que está ausente na obra de Cioran é algo comparável ao heróico esforço de Nietzsche para suplantar o niilismo, a doutrina do eterno retorno. E o ponto em que Cioran mais se diferencia de Nietzsche é quando segue sua crítica do platonismo. Desdenhoso da história e, contudo, assediado pelo tempo e pela mortalidade, Nietzsche mesmo assim recusava qualquer volta atrás à retórica estabelecida por Platão para ultrapassar o tempo e a morte, e, na verdade, esforçou-se por expor aquilo que pensava ser a fraude e a má-fé essenciais envolvidas na transcendência intelectual platônica. Cioran, aparentemente, não se convenceu com os argumentos de Nietzsche. Todos os veneráveis dualismos platônicos reaparecem nos escritos de Cioran como laços essenciais do argumento, usados apenas com uma sugestão ocasional de reserva irônica. Encontram-se o tempo em oposição à eternidade, a mente em oposição ao corpo, o espírito em oposição à matéria, e também os mais modernos, a vida em oposição à vida e o ser em oposição à existência. É difícil decidir quão seriamente esses dualismos são intentados. Seria possível considerar a aparelhagem platônica no pensamento de Cioran como um código estético? Ou, ao contrário, como uma espécie de terapia moral? Entretanto, a crítica de Nietzsche ao platonismo ainda se aplicaria e ainda permaneceria irrespondida. A única figura do mundo das letras anglo-americanas envolvidas em um empreendimento teórico comparável em poder e alcances intelectuais, a de Cioran, é John Cage. Também ele, um pensador na tradição pós- e antifilosófica do discurso aforístico e fragmentado, Cage partilha com Cioran uma reação contra a psicologia e contra a história, e um compromisso com uma radical transposição de valores. Embora seja comparável em alcance, interesse e energia ao pensamento de Cioran, o de Cage oferece principalmente o contraste mais radical àquele. A partir do que se pode entender como a mais gritante diferença de temperamento, Cage visualiza um mundo no qual a maioria dos problemas e das tarefas de Cioran simplesmente não existe.
O universo do discurso de Cioran é ocupado com os temas da doença individual e social, do impasse, do sofrimento, da mortalidade. O que seus ensaios oferecem é um diagnóstico e, quando não diretamente uma terapia, pelo menos um manual de bom gosto do espírito por meio do qual se pode ser ajudado e evitar que a própria vida se torne um objeto, uma coisa. O universo do discurso de Cage, não menos radical e espiritualmente ambicioso que o de Cioran, recusa-se a admitir tais temas. Em contraste com o inexorável elitismo de Cioran, Cage visualiza um mundo do espírito democrático, um mundo de atividade natural, em que se entende que tudo é limpo, não há nada sujo. Em contraste com os barrocos padrões de bom e de mau gosto de Cioran, nos assuntos intelectuais e morais, Cage sustenta que não existe algo como bom e mau gosto. Em contraste com a visão de Cioran sobre o erro e o declínio e a possível redenção dos próprios atos, Cage propõe a perene possibilidade do comportamento sem erros, se ao menos permitirmos que isso ocorra. O erro é uma ficção, não tem realidade de fato. A música sem erro é escrita não se levando em consideração a causa e o efeito. Qualquer outro tipo de música sempre tem incorreções. Em outras palavras, não há cisão entre espírito e matéria. E, em outra passagem, no mesmo livro no qual essas situações extraídas, Silêncio, como podemos falar de erro quando isso é entendido como psicologia nunca mais? Em contraste com a meta de Cioran da adaptabilidade e da agilidade intelectuais infinitas, de que forma encontrar um ponto de observação correto, o local certo para estar em um mundo traiçoeiro, Cage propõe para a nova experiência um mundo em que nunca é preferível fazer outra coisa senão a que fazemos ou estar em outro lugar que não aquele onde estamos. É apenas irritante, diz ele, pensar que se gostaria de estar em outra parte. Estamos aqui, agora. O que fica claro no contexto dessa comparação é o quanto Cioran se devota à vontade e à capacidade dela para transformar o mundo. Compare-se à frase de Cage. Basta somente assumir uma posição de não fazer nada e as coisas se transformarão por si próprias. É possível verificar como podem ser diferentes as perspectivas originárias da rejeição da história, se pensamos primeiro em Cioran e depois em Cage, que afirma: ser e ser o presente. Isso seria uma repetição? Somente se pensássemos que o admitimos, mas como isso não ocorre, é livre e de fato o somos. Quando lemos Cage, ficamos conscientes de quanto Cioran ainda está limitado às premissas da consciência historicizante, de como continua a repetir inapelavelmente esses gestos, por mais que anseie em transcendê-los. Assim, o pensamento de Cioran fica a meio caminho entre a retomada angustiante de tais gestos e uma verdadeira transposição deles. Talvez seja preciso, para uma transposição de valores unificada, olhar para aqueles pensadores que, como Cage, são capazes, não importa saber se a partir da força ou da insensibilidade espirituais, de descartar uma dose bem mais ampla da angústia e da complexidade herdadas pela civilização. As veementes e tensas especulações de Cioran sintetizam, de modo brilhante, as urgências decadentes do pensamento ocidental, mas não nos oferecem alívio para elas, além das consideráveis satisfações da compreensão. O alívio, por certo, não é a intenção de Cioran. Seu objetivo é o diagnóstico. Para alcançar o alívio, talvez seja preciso abandonar o orgulho de saber e sentir tanto, um orgulho local que custou em demasia a todos no momento. Novalis afirmou que a filosofia é propriamente nostalgia, o anseio de estar em casa em qualquer parte. Se a mente humana pode estar em casa em toda parte, ela deve, no final, renunciar a seu orgulho local europeu e alguma coisa mais, que parecerá estranhamente insensível ou intelectualmente simplista, deve ter permissão para entrar. Tudo o que é preciso, diz Cage com a sua devastadora ironia, é um espaço de tempo vazio e deixar que ele haja à sua maneira magnética. 1967